O que é a flexibilidade? Bom, eu diria que há duas formas de responder a uma pergunta que com facilidade e com recorrência as pessoas colocam. A primeira é conforme a definição que vem nos livros, e esta diz-nos que a flexibilidade é expressa pela capacidade que as articulações têm de serem mobilizadas, no seu conjunto ou individualmente. Depois há outra perspectiva, que é a do autor, neste caso é a minha, e eu vejo a flexibilidade e entendo a flexibilidade se calhar de uma forma diferenciada. Eu vejo muito a flexibilidade aliada à manifestação da força. A capacidade que nós temos de movimentar um segmento corporal só tem significado funcional se nós, nessa amplitude, tivermos também capacidade de produzir força. Então, no que diz respeito ao movimento humano, a flexibilidade é uma capacidade funcional dependente da capacidade de produção de força, em que está manifestada naturalmente a amplitude articular. Porquê é que é importante treinar a flexibilidade e quais são os benefícios para a melhoria da nossa saúde e bem-estar? Sobre a consideração que palavra-chave aliada ao fenómeno da flexibilidade são duas, articulações e movimento, que eu consigo ali recriar, a grande vantagem na prática de alongamento que favorece a flexibilidade é nós conseguimos produzir efetivamente movimentos de maior amplitude. É dos efeitos mais consagrados da prática de alongamento. No entanto, a investigação mais recente aponta-nos outros indicadores que clarificam também benefícios para o próprio ser e que se consagram no movimento humano, que é o seguinte: os alongamentos têm um efeito ao nível das propriedades mecânicas dos complexos musculotendinosos, fundamentalmente ao nível da propriedade viscosa e também ao nível da propriedade elástica do tecido. E a consequência funcional, para além de nós conseguirmos produzir um movimento em determinadas amplitudes, é que conseguimos fazê-lo com maior potência. Nos estudos que tens realizado até o momento na FMH, quais são os aspectos que mais te surpreenderam até o momento, tendo em conta a evidência científica nesta área? Mas no que diz respeito à investigação, que tenho meia culpa naquilo que vai acontecendo, talvez destacar dois aspectos. Um tem a ver com a metodologia de treino, na concepção do treino da flexibilidade, em que há uma variável de treino, que é a intensidade, que tem sido menosprezada no contexto científico, porque nem sequer fazem estudos sobre isso, pelo menos não vêm reportados na literatura quando nós pesquisamos, mas tem sido o meu foco de interesse nestes últimos anos. E do ponto de vista metodológico, treinar em determinada intensidade de alongamento faz produzir, do ponto de vista mecânico aos tecidos, diferentes adaptações. Quer dizer que se eu treinar com uma baixa intensidade produz um determinado efeito, com uma intensidade moderada outro efeito, uma intensidade máxima um efeito e super maximal outro efeito. E aquilo que eu tenho concluído é que, do ponto de vista das propriedades mecânicas dos complexos musculotendinosos e ao nível da manifestação da flexibilidade articular, a intensidade é dos aspectos fundamentais para garantir estes resultados. E falo fundamentais porque ganha supremacia sobre o volume de alongamento, ou seja, o volume de alongamento, o tempo em que estamos sobre o alongamento é fundamental e quanto mais tempo faz desenvolver um determinado tipo de adaptações, mas só tem significado quando normalizada a intensidade de alongamento. Um outro aspecto também muito interessante que eu tenho observado é sobre a percepção humana. Nós, quando alongamos, os tecidos sofrem um grau de formação, há sensores que estão incorporados nesses tecidos que captam essa informação, conduzem ao sistema nervoso central, a informação é processada e nós desenvolvemos, fruto desse processamento de informação, uma determinada percepção de alongamento. E em pessoas não patológicas, a percepção de alongamento é um forte indicador de um conjunto de fenómenos, nomeadamente a intensidade de deformação dos tecidos e o estado com que eles se adaptam. O que significa que eu tenho observado nos meus estudos que, quer numa perspectiva visual, quer numa perspectiva mental, quer numa perspectiva descritiva, o sujeito tem a capacidade de relatar aquilo que está fisiologicamente a acontecer.
Mas esse processo só é válido se nós o fizermos sob uma determinada metodologia. E o aspecto fundamental para que eu consiga medir a percepção da pessoa, para interpretar aquilo que está a acontecer fisiologicamente, depende de uma variável que tem sido menosprezada no domínio da prescrição, do exercício físico, que chama-se instrução. A forma como o sujeito reporta aquilo que sente depende da forma como ele é instruído. E falando de instrumentos de medição, como pode ser o caso das escalas, da percepção de esforço e as famosas escalas de Borg, é muito comum usar uma escala de Borg, portanto é fácil usar, mas tem sido muito fácil abusar dessa escala, porque nem sequer relatam ou efetuam a instrução que o Sr. Borg sugeriu para usar na escala, por caso sem essa instrução a coisa não funciona. As pessoas chegam ao pé de uma pessoa que está a fazer um exercício de força e diz de 0 a 10. E a pessoa, quanto é que sente 0 a 10? E eu pergunto, o que é que a outra pessoa está a pensar? 0 é muito forte, 10 é muito fraco. É que nem dizem à pessoa o que é que significam as âncoras 0 a 10. Não é? E aqui a questão é, as escalas não funcionam na medição da percepção de esforço se não houver uma instrução específica. É que o procedimento tem que ser aquele. E eu, num dos últimos estudos que tenho feito, nomeadamente da construção de uma escala de alongamento, tenho ganho sensibilidade que há um correlato muito grande entre aquilo que a pessoa reporta, quer do ponto de vista visual, numa escala visual analógica, aquilo que a pessoa reporta do ponto de vista numérico, através do método que é o Absolute Method Estimation, que é uma coisa que já é antiga, já tem 50 anos, essa metodologia de Stevens. E através de um descritivo que eu próprio proponho, entre fraco, muito fraco e moderado, há um correlato entre essa percepção reportada pelas pessoas e aquilo que está a acontecer fisiologicamente. Quer dizer que eu não tenho que estar debaixo da pele para perceber o que é que acontece, basta perguntar à pessoa, mas tenho que perguntar de uma determinada forma específica. Os alongamentos estáticos têm sido quase crucificados por alguns investigadores nesta área, tendo em conta que a sua realização antes de um treino de força pode aumentar o risco de lesão e reduzir a produção de força e potência. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Ok. Vou pegar nessa questão da sonolência que afeta os músculos dormem, né? É um facto. Diria que nos últimos 15 anos começaram a falar mais do alongamento, de certa forma me felicitou, pela forma como afeta a capacidade de produção de força, é um bom assunto, mas com caráter negativo, ou seja, as razões não foram as melhores. E mais ou menos a história é esta: fazer alongamento estático antes de tarefas de força e potência diminui a performance. No entanto, há vários aspectos que eu posso dizer em relação a esse fenómeno. Não é todo o estímulo do alongamento que produz isso. O alongamento tem que ser com uma determinada intensidade, um determinado tempo sobre o alongamento. Não é um alongamento qualquer, é um alongamento estático, né? O efeito é transitório, quer dizer que passado algum tempo a coisa volta ao normal. Mas eu diria que se eu fizer qualquer tipo ou grande parte de exercício imediatamente antes de tarefas de força e de potência, imaginar se fazer repetições máximas e depois vou fazer a tarefa de lançar a bola com a maior velocidade possível, a minha performance também vai ser afetada. Portanto, qualquer tarefa que seja feita imediatamente antes da tarefa de força e de potência, tendencialmente tende a afetar. Portanto, esta é a consequência prática. No entanto, a observação sobre a diminuição da performance deve ser vista num outro plano, que é, quando nós observamos a capacidade de produção de força ao longo de todo o espectro da amplitude articular, verifica-se que o pico máximo de produção de força efetivamente diminui, mas a curva força-amplitude articular desloca-se para a direita na medida em que o sujeito, depois do alongamento estático, consegue produzir força em maior magnitude em grandes amplitudes articulares. Quer dizer com isto que, bem, então o alongamento estático pode aumentar até a força, pode aumentar até a potência, mas em ângulos maximais de amplitude articular. No entanto, esta questão dos alongamentos estáticos não deve ser vista de uma forma adversa, porque aquilo que ela faz produzir do ponto de vista crónico
é positivo, ao contrário de uma situação em que não se realize, nomeadamente na expressão da potência. Pessoas que fazem treino de força e prática de alongamento estático, a longo termo, têm maiores ganhos de potência devido ao ganho de componente viscosa dos tecidos em comparação a um treino de força isolado apenas. E portanto, há efetivamente uma história que demoraria muito mais tempo do que aqui 2 minutos estamos aqui a ter de conversa, mas que digo isto, o alongamento estático não deve ser visto como o patinho feio da prática de condição física. Portanto, esta é a mensagem que eu tenho a transmitir. É verdade que para treinarmos a flexibilidade e assistirmos a uma deformação plástica dos tecidos, devemos alongar os músculos quando eles estão frios? Excelente questão, ainda bem que o colocaste. Vou adorar responder essa questão. Deformação plástica, eu entendo como uma alteração estrutural do tecido. Significa que a estrutura altera-se. Para nós termos a certeza que isso acontece, temos de ter formas de medir. E esta inquietação, esta dúvida, já tem persistido no domínio científico há muitos anos para trás. Mas tem sempre caído na base, os autores, na base das hipóteses. Porque formas de medir debaixo da pele só recentemente é que começaram a aparecer. Portanto, saber se um fascículo está mais comprido, saber se há maior número de sarcómeros em série, saber se as fibras musculares têm maior comprimento também, saber se o ângulo de penetração dos fascículos musculares se altera, saber se o tecido está mais ou menos rijo. Só recentemente, nos últimos 10 anos, é que através de técnicas imagiológicas começaram a desenvolver-se equipamentos, instrumentos, metodologias que permitem inferir sobre esses parâmetros. E eu na realidade não sei responder concretamente o que é que acontece, mas posso, no que diz respeito à temperatura e aos tecidos e à manifestação da flexibilidade, porque a flexibilidade eu consigo medir o ângulo facilmente, posso dar aqui algumas intuições. A pergunta é, se a estrutura está fria e é estimulada a deformação, eu altero mais facilmente, em comparação ao estado quente? Não há conclusões a esse nível, dos estudos ou seja, não há estudos, muitos estudos sobre isso. Mas há estudos sobre o efeito da temperatura dos tecidos e dos regimes de aquecimentos ao nível da manifestação da amplitude articular. E aquilo que eu tenho a dizer é, um tecido quando está frio tem menor capacidade de formação. Um tecido quando está quente tem maior capacidade de formação. Há evidência muito clara na literatura. Se eu faço um aquecimento e treino a flexibilidade, eu atingo intensidades mais elevadas, significa que o tecido alonga mais, e aquela variável que eu falava anteriormente, a intensidade de alongamento é maior, eu consigo potenciar a longo termo ganhos de amplitude articular maior. Uma revisão sistemática muito recente demonstra isso, entre vários estudos que compararam treino com aquecimento, treino sem aquecimento. E os ganhos de amplitude articular são claramente superiores quando nós aquecemos antes. E embora exista uma corrente, uma hipótese, uma teoria, que não é comprovada, não é testada, não é medida, de que treinar com os tecidos frios potencia ganhos de amplitude articular, eu digo que não. A evidência, aqueles que mediram, aqueles que avaliaram, demonstram o contrário. É que quando nós aquecemos os tecidos, conseguimos potenciar a longo termo ganhos superiores de amplitude articular. Quais são os métodos mais indicados? Permite-me corrigir-te. Não há métodos. Há um método quando nós queremos otimizar o ganho de amplitude articular. E o ganho de amplitude articular é otimizado pelo método que permite otimizar a intensidade do alongamento. Quanto mais intenso, nós potenciamos ganhos de amplitude articular. E há pressupostos no método que eu vou buscar a correntes metodológicas do PNF, do alongamento estático, do alongamento dinâmico, seja lá dos métodos MATS, de todos os métodos que otimizam o ganho de intensidade no exercício para poder potenciar ganhos de amplitude articular. Quais são os instrumentos, ferramentas que os profissionais do exercício têm à sua disposição para avaliar os seus clientes? O primeiro, da visão. Sobre a premissa que flexibilidade a palavra mais próxima da flexibilidade é a articulação e movimento que eu produzo nessa articulação,
o primeiro instrumento que eu tenho que utilizar é a visão, porque é aquele que me permite perceber se o movimento é maior ou menor amplitude. E interessa-me perceber o movimento, não nas articulações em si, mas nos segmentos que estão afetos às articulações. Portanto, quando nós executamos movimentos e os segmentos corporais se comportam, se movem no espaço para produzir esse movimento do corpo, nós temos de estar atentos à forma como os segmentos corporais se movem para produzir esse movimento. Mas quando a nossa visão não tem sensibilidade suficiente para perceber se há mais ou menos ângulo de determinado segmento corporal em relação a uma articulação, usamos instrumentos que nos ajudam a apurar essa sensibilidade. Nomeadamente, um goniómetro pode ser utilizado, uma fita métrica, que para deslocamentos lineares percebe se o movimento é feito em maior ou menor amplitude e afeta articulações, dá para perceber se o segmento está-se a mover mais ou menos. Análise de imagem. Hoje em dia, ter uma câmara com uma boa qualidade e programas para fazer digitalização de imagens existe muita oferta no mercado e é fácil nós conseguimos filmar o sujeito a fazer tarefa e analisar o movimento. Há formas próprias, metódicas e mais corretas de fazer essa análise cinemática. Portanto, em termos de equipamentos e instrumentos, eu diria que uma forma de avaliação direta existem esses. Depois há outros instrumentos que são de maior dificuldade, não é qualquer profissional que utiliza, que não permite inferir apenas sobre a amplitude articular, mas também sobre o nível de rigidez dos tecidos que afetam a manifestação da flexibilidade. Porque quando um segmento corporal não se move com tanta amplitude, a principal razão e a forma de pensar que os profissionais devem desenvolver é, existe uma estrutura envolvente à articulação que dificulta que esta se mova. E essa estrutura pode ser favorecida ou comprometida pela inervação que é imposta aos músculos e estes contraírem mais ou menos e dificultarem a mobilidade. E portanto a intervenção tem que incidir depois sobre a estrutura. E esses equipamentos, alguns ainda avaliam sobre a pele, há outros que avaliam debaixo da pele. Isocinéticos, equipamentos isocinéticos permitem-nos quantificar a relação entre resistência oferecida ao alongamento e o ângulo articular e é um indicador clínico muito mais próximo de perceber se otimiza ou não o desempenho físico-desportivo e também se permite prevenir ou não lesões. E depois técnicas imagiológicas. E destaco uma que está em voga e fica já aqui o termo. Eu estou muito interessado nessa metodologia que é a elastografia. Ou seja, uma metodologia que permite inferir sobre o estado de rigidez dos tecidos. Embora a flexibilidade seja uma qualidade física importante, que pode ajudar tanto na prevenção de lesões como na melhoria do rendimento desportivo, a verdade é que esta deve ser sempre aferida de forma individualizada. Porquê? Porquê? Porque somos todos diferentes. É fácil de responder a essa questão, não é? Mas as pessoas não vão ficar satisfeitas se eu só dizer isto. Somos diferentes no quê? Bom, se nós formos avaliar o grau de amplitude articular que as pessoas realizam nas diversas articulações, vamos perceber que existe uma distribuição que acredito eu, suspeito que na população portuguesa seja normal, quer dizer que há uma distribuição gaussiana, há pessoas com pouca flexibilidade, há pessoas com muita flexibilidade, pessoas que exprimem pouca amplitude articular, pessoas que exprimem muita amplitude articular. E depois há uma norma que é representativa de uma população. Há variabilidade nos perfis de flexibilidade. E a pergunta é, então, mas o que é bom? É ter pouca ou muita flexibilidade ou ter uma flexibilidade média? Aqui a questão, há pessoas que não têm lesões sendo pouco flexíveis, há pessoas que não têm lesões sendo têm uma flexibilidade normal e tem pessoas que não se lesionam com uma flexibilidade muito elevada. O que significa que se calhar o ângulo articular que as pessoas conseguem produzir nas suas articulações não explica o facto pelo qual as lesões ocorrem. Mas uma coisa é certa, verifica-se que nos extremos muito flexível ou muito pouco flexível, a incidência de lesões é mais elevada. E a pergunta é, ok, mas o meu corpo naturalmente tem pouca flexibilidade e eu nunca fiz nada por isso, mas há um parceiro aqui ao lado que também nunca fez nada por isso e tem muita flexibilidade. Parece que existe um padrão de rigidez nos tecidos dessas pessoas que tendencialmente os encaminham para determinado perfil de flexibilidade. E a ideia é,
Bem, eu tenho que alterar esse corpo da pessoa, ou seja, tornar a pessoa muito flexível em pouco flexível, a pessoa pouco flexível em muito flexível. Isso é possível, eu diria radicalmente, isso é muito difícil de acontecer. E eu tenho conhecimento de poucos casos nessa situação. Porque as pessoas têm uma predisposição dos seus genes que as condicionam para tornar perfil de flexibilidade. E aqui a questão é, quando o perfil de flexibilidade e aquilo que está implícito no perfil de flexibilidade, que é a rigidez dos tecidos, foge daquilo que é normal para a pessoa, isso compromete em termos do desempenho e compromete em termos da prevenção de lesões. E por isso é que nós temos que fazer uma abordagem específica para a pessoa. Dizer, ok, o que é normal para ti e o que é que devia estar contemplado naquilo que é normal para ti. E para aí é isso. Que populações específicas podem beneficiar imediatamente de um programa de treino periodizado da flexibilidade? Eu vou dizer duas, que eu acho que uma por questões de mercado, outra por questões que são mais óbvias. Questões que são mais óbvias são todas as populações que sofrem patologias traumáticas musculoesqueléticas que por conseguinte vêm reduzida a sua amplitude articular. Portanto, o programa de alongamentos ajuda na recuperação da amplitude que foi afetada. E uma que é possível na forma como o mercado se está a comportar, que diz respeito ao exercício direcionado para as pessoas na terceira idade, que é a melhor idade, não é a pior, a melhor idade é a terceira. Exercícios de alongamento para pessoas idosas têm um efeito claramente manifestado na percepção e no bem-estar da própria pessoa. Enquanto que nós aplicamos alongamentos sobre a expressão de rotinas em populações mais jovens, crianças ou pessoas adultas, e não veem manifestado no seu dia-a-dia, na sua locomoção, no movimento que expressam benefícios, a população idosa facilmente sente esses benefícios. Porque vê que a prática do alongamento os libera de constrangimentos que lhe permitem fazer o movimento, conseguem ter maior amplitude articular e conseguem efetivamente expressar maior capacidade de pressão de força nessa amplitude articular. Portanto, até é muito mais gratificante fazer prática de alongamentos em população idosa, porque além de conferir todos aqueles benefícios, das propriedades viscoelásticas dos tecidos, a sensação de bem-estar e a percepção da capacidade de desempenho motor também aumenta nessas próprias pessoas, e quem é que não gosta de trabalhar imediatamente ver resultados a acontecerem. Podes demonstrar alguns alongamentos que as pessoas podem fazer todos os dias, principalmente aquelas que passam demasiado tempo sentadas em más posturas? Posso, senhora. Más posturas é redundante, mas aqui a questão, a condição de sentada obriga a que determinadas estruturas musculoesqueléticas estejam encurtadas. E quando as estruturas musculoesqueléticas estão encurtadas, também se adaptam e tendem a reduzir a sua capacidade de se deformarem. Eu vou apresentar 3 exercícios que eu digo que as pessoas podem fazê-lo numa condição sentada. Primeiramente, mobilizar os braços. Abdução horizontal para a musculatura adutora horizontal do braço. E de tal forma que o cotovelo esteja orientada ou esteja no plano dos olhos e simultaneamente uma extensão da cabeça. Este movimento é muito simples. Um outro exercício muito parecido com este, em vez de estarmos com os braços completamente em extensão e mobilizar as mãos, não, podemos fletir os braços e vamos conseguir sentir maior alongamento ao nível, efetivamente, das estruturas adutoras do braço. Ou seja, fazer este movimento em que os cotovelos continuam ao nível dos olhos. Estando sentado e focalizado no posicionamento da bacia, fazer com que a bacia não saia da cadeira, a pessoa simplesmente pode movimentar para o lado e tentar alongar a cadeia adutora do braço. Também é um bom exercício. E agora, levantando de pé, a pessoa pode alongar a cadeia flexora, colocando um joelhinho na sua cadeirinha e fazendo com que ela deslize, apoiando-se, por exemplo, na sua mesa, na sua secretária. E fazer depois uma coisa que pode parecer estúpida, mas que provoca muito efeito, porque vai deformar toda a cadeia anterior. Que é fazer uma extensão da cabeça, depois fazer uma coisa marota, pôr a língua de fora. E isto pode dizer, mas porquê que estão a fazer isso? É porque a cadeia flexora tem implicações sobre uma estrutura facial que envolve musculatura fletora abdominal, os músculos ioideus
e que depois tem extensão até à língua. E quando nós puxamos pela língua, vamos sentir maior deformação, curiosamente, ao nível da cadeia flexora da coxa. Fantástico.